Retomamos o programa Sustentabilidade, versão 2019, sempre diretos aqui do ABC Repórter, falando sobre temas que você só encontra aqui, ou acessando o portal Sustentabilidade, www.sustentabilidade.com, que todos os dias tem um tema interessante para que você fique up to date com todas as notícias no mundo que rola de novas tecnologias. E para falar sobre isso, novas tecnologias associadas ao mundo verde, né? A Gica Mesiara, que tem um profundo conhecimento em desenvolver tecnologias interessantes para que as plantas possam interceder no bem-estar da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Você estava falando, Gica, você deu uma explicação técnica muito abrangente, muito precisa sobre esses efeitos. Você poderia citar algum caso, algum case, assim, uma situação em que as pessoas estão muito assim ou muito assado e as plantas interagem, por exemplo? Eu me lembro que eu li que a gérbera, por exemplo, absorve muito CO2. Então, uma planta, uma flor muito boa para ficar interna nas residências, para trocar tal. Não sei se isso procede ou não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conhecimento. Tem uma coisa antes disso, que é assim, qualquer planta, para ela conseguir fazer o processo de fitorremediação, é lógico que o que a gente utiliza nos nossos produtos é uma coisa extremamente... que potencializa muito essa capacidade, porque a gente, né, cria todas as condições. Algumas coisas você pode fazer na sua casa, por exemplo, não encharcar a planta, porque as bactérias que fazem a quebra são aeróbicas, então se você molhar demais a planta, né, então sempre regar com o teste do dedinho. Eu acho que algumas dicas práticas. Outra dica prática que tem a ver com a sua questão é escolher a planta de acordo com o ambiente. Uma gérbera não é uma planta de se cultivar interior. Né? Então, por mais que ela capte CO2, ela não é uma... Você pode utilizá-la quando ela está em flor e tal, dentro da sua casa, mas ela não vai estar recebendo as condições vitais de insolação que ela precisa. Ela vai entrar num estado que eu chamo de sofrência. Né? E aí, nesse estado, onde ela não tem suas necessidades vitais atendidas com satisfação, ela tende a não fazer o processo, né? Porque ela não está tendo energia para fazer o processo. Entendi. Entendeu? Então ela entra num estado... Então por isso que é tão importante você fornecer as condições. E aí é importante você... A primeira coisa é casar o ambiente com a planta que vai se adaptar naquele ambiente. Sim. Né? Então uma planta que é muito bacana, porque existe uma família de mais de 900 gases. É possível, a gente faz esse trabalho de entender os gases que são mais proeminentes nesse determinado ambiente, escolher a planta. E aí a gente tem uma outra tecnologia que eu corrijo o ambiente para receber aquela planta. Então eu até posso colocar uma planta de sol aqui na sua sala, se é ela que capta mais o gás que você tem aqui. Mas isso é uma coisa muito técnica. Para a pessoa que está em casa, né, que não tem todo esse conhecimento e tal, uma planta que é muito coringa e que vai em quase todos os ambientes, ela só não gosta de sol e não é exigente, é a jiboia. É uma planta comum, ela tem um espectro de captação de gases muito amplo, e é uma planta fácil de cultivar. Tem um detalhe, é uma planta venenosa, então não é legal ficar, né, cachorro, criança, tal, educar as crianças para não pegarem a folha e tal, porque é uma planta que... Mas ela é muito eficaz na captação de gases, né? Uma outra planta de interior, que é o clorofito, que é muito legal para colocar em quarto de criança, porque é uma planta que ela não libera flor, né, porque... Às vezes o pólen pode dar uma alergia. E quarto de criança é um dos lugares onde tem muita concentração de cobre, porque principalmente quarto de bebê, porque ele é sempre recém-decorado ou recém-produzido para receber. Tem muita tinta, muita química e você precisa filtrar isso daí. Muitos gases, porque quanto mais novo é um material, maior a curva de exalação dos gases. Né? Há tanto que na Europa, nos Estados Unidos, ele tem uma doença que chama Síndrome dos Edifícios Doentes. Essa doença tem no mundo inteiro, mas lá ela é catalogada. O que é essa doença? Eles descobriram essa doença quando uma empresa mudava para um novo prédio, recém-construído. Então, eu estou lá, 100 anos num prédio, sei lá, e daí muda, os funcionários vão para um prédio novo que foi recém-construído. O índice de baixas, de ausências, né, por gripe, por irritação de olhos, nariz, garganta, aumenta, e o número por causa do ambiente está muito concentrado de gases, porque é um ambiente recém-construído. Então, e essa doença, síndrome dos edifícios doentes, ela faz o quê? Ela potencializa tudo que você já tem de ruim, então efeitos de TPM, se você já tem uma asma, qualquer problema de saúde que você tem, isso se potencializa.
Porque é lógico, você está respirando um ar mais poluído e isso vai interferir em todo o seu organismo. Na tua defesa orgânica, lógico. E aí o que é legal? Que quando as empresas adotam o verde saudavelmente, não aquela planta que está lá morrendo, né? Mas quando você que tem o cara um jardim, joga uma cinzinha de cima. bem instalado, tem um aumento, tem se comprovado cientificamente pela Universidade de Queensland, de Vancouver, que a produtividade dessa empresa chega a aumentar até 15%. Olha só. Por quê? Os funcionários tendem a produzir mais e tendem a se ausentar menos e a ficar mais saudáveis. Até porque o cara está em casa, ele fala, pô, tô de boa, indo para o escritório, um lugar legal e tal. Aí fala, ver aquele meu chefe chato. Verde dá payback. Sim. Né? Porque além de dar payback para a imagem, para o institucional, para a empresa que investe em verde, que cuida da saúde do funcionário, então isso gera toda uma motivação positiva, um ambiente positivo. Mas tem essa questão direta de realmente interferir na produtividade só por uma simples questão. Aquela pessoa está ali, ela está vivendo melhor naquele lugar. Porque a gente já vive num ambiente artificial. Significa então que nós temos plantas, em tese, mais adequadas para escritórios, para locais que têm um tipo de tensão, vamos chamar assim, diferente daquelas de casa. Sim. Né? Sim. Você enxerga isso de forma diferente. Diferente. Né? Até porque tem a questão também do conforto psicológico, né? De que você se sente melhor quando você está... A sensação de amplitude do espaço. Sim, dá a impressão que aquilo é maior do que... aquele espaço é maior, então a sensação de enclausuramento que a gente sente nos escritórios acaba sendo disfarçada, né? Minimizada. Então isso tudo geram efeitos, né? Psicológicos e efeitos físicos mesmo. Minha mãe, né, lá nos anos 60, conversava com as plantas, a gente achava que a coisa estava meio feia. Não. Naquele momento era meio estranho isso, né? Hoje em dia a gente já pode dizer que é normal conversar com as plantas, não é mais caso de internação? Olha, eu posso te dizer que conversar com... Bom, primeiro a gente está entrando aí no âmbito da jardinagem e tem uma terapia chamada jardim terapia, já ouviu falar disso? Não. Você lembra da Britney Spears? Sim. Ela vivia nos tabloides aprontando mil e uma. E aí o médico dela, e ela tomando remédio, ele falou assim, olha, eu vou indicar uma terapia para você vai começar a fazer um jardim, você vai plantar. E ela atribui a paz de espírito dela à jardinagem, que não só na Europa, já é receitada nos Estados Unidos e na Europa, como uma terapia para você se centrar. E o que acontece? Porque o que acontece quando você pratica jardinagem, né? E quando você conversa com as suas plantinhas, primeiro que a planta gosta porque ela recebe o seu CO2 aqui. Tá. Né? Você está alimentando a planta de certa forma. De uma certa forma, e também porque tudo é energia, vibração e frequência. Então a gente vê aquela experiência lá do Masaru Emoto em relação à água, né? Que quando tudo que recebe amor devolve amor. Então quando você conversa com a planta e ela se sente ela sente a vibração do que está sendo emanado, ela responde, né, na mesma frequência, né? Porque é uma lei, causa e efeito. Você emite uma onda, essa onda ressoa e ressoa na mesma frequência. Então, isso é uma coisa. Sim. E a jardim terapia, por que ela é tão importante para a saúde? É o hobby que todo mundo devia adotar. Porque quando você jardina, você entra num estado que é o mesmo estado que é induzido pela meditação. E a gente já viu até na capa da Exame falando dos benefícios da meditação para os executivos, porque você toma decisão mais rápido, você tem clareza de visão. E quando você jardina, você, além de interagir com a natureza, na terra existem essas bactérias também, existem outras bactérias que ajudam a te produzir serotonina. Então você nunca vai ver um jardineiro mal-humorado. Né? O jardineiro é sempre bem-humorado, porque quando ele pega na terra e pelo fato de você ter plantas, essas bactérias também vão para o ar e elas entram na corrente sanguínea, ou pela respiração ou pelo toque. E essas bactérias te ajudam a produzir serotonina, que é o hormônio da o hormônio da felicidade. Né? Então olha que coisa louca isso. Né? Olha onde que o negócio vai parar. Sim, então conversar com as plantas deixou de ser uma atitude maluca. Chiquérrimo. É chiquérrimo cool, agora. É cool. Quem conversa com planta tá em e agora, outro entendimento. Se elas responderem, a gente fica de boa também ou é caso de internação? Depende. Se ela responder com flor, com brotos, é porque a coisa tá ótima. É legal. Querida, nosso tempo já acabou, tá? Eu sei que tem um espaço, daria para a gente ficar até depois de amanhã conversando sobre isso,
mas você promete que você volta um outro dia para falar mais um pouquinho do bem-estar das pessoas e como as pessoas podem interagir num ambiente mais saudável, tá bom? Sim. Acabou. O programa Sustentabilidade passa rapidinho, sempre com temas importantes, falamos de negócios, de ações ligadas à saúde, do bem-estar das pessoas e de um mundo novo e melhor, com tecnologias que permitam que a gente passe pelo planeta sem deixar um rastro feio. Esse é o objetivo do nosso programa, esse é o objetivo do nosso site, que você pode entrar lá e curtir as matérias que todos os dias colocam você em contato com o mundo. Voltamos quarta-feira ao vivo aqui do ABC Repórter e siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço e até mais.